glória sublime do Senhor. Perdido me achou, estando cego, me fez ver, da morte me salvou. Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Nesta manhã tão serena, desejamos que a paz de Cristo habite em nossos corações. É sempre renovador este nosso encontro semanal, pois nos conforta, anima, ensina e nos aproxima cada vez mais do nosso Pai. Nossa liturgia desta semana está baseada em Romanos capítulo 12, versículo 12, que nos diz o seguinte: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Este versículo nos fala que em nossa trajetória diária é muito importante ter esperança e paciência, além de se cultivar o hábito da oração. Por que ter esperança? Porque ela nos faz olhar para frente, nos anima e impulsiona para conseguirmos alcançar nossos objetivos. E o que nos diz a paciência? Bom, quando temos paciência, nos sentimos fortes e seguros para aguardar a ação de Deus em nosso favor. E por fim, por que perseverar na oração? Porque ela nos mantém em comunhão com o Senhor. Quando oramos, nós aprendemos, somos renovados e edificados. Estando atento a este versículo, nós estaremos sempre preparados para vencer qualquer obstáculo que o mundo nos apresenta. Que Deus nos oriente a fim de que possamos ter uma manhã rica e proveitosa. No livro de Salmos, capítulo 38, versículo 18, nós encontramos: Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Aquele que confessa seus pecados sempre é agraciado com o perdão divino. Todos nós estamos sempre a errar porque o erro faz parte da condição humana. Porém, quando nós tomamos consciência de que estamos praticando o erro, é necessário que façamos a confissão ao nosso Criador. Sabemos que esta confissão deverá ser sincera e comprometida com o fato de não mais repetir o ato que levou ao erro. Confiantes no que nos fala a Bíblia, vamos agora conversar com o Senhor, aproveitar essa chance que por Ele nos é concedida e contar-lhe nossos pecados, mostrando-nos arrependidos.
Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Atos 13, 38. O perdão é um ato de amor, de misericórdia e de graça que nos é concedido pelo Criador. Nosso Deus é tão bondoso que nos enviou seu Filho para nos livrar de todos os pecados. Com os corações aliviados, leves com a certeza de termos sido perdoados, sigamos com nossa programação dominical. No capítulo 71, versículo 8 do livro de Salmos, nós lemos: Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. O momento de glória é este que teremos agora. Como é bom louvar ao Senhor, demonstrando que acreditamos em suas promessas e por isso somos e seremos sempre gratos. Quando louvamos, nós demonstramos a fé que temos em Deus. Demonstramos que quando temos esperança, esta esperança não está centralizada em coisas palpáveis que podemos ver ou tocar, mas sim naquilo que cremos que é o poder divino. Nosso louvor deve ser feito não somente nos momentos felizes em que nos sentimos confiantes e vencedores. Devemos louvá-lo também em momentos de tribulações, momentos de angústia e temor, pois nosso Senhor e Pai nos fará triunfar em momentos difíceis em meio aos problemas que nossa vida diária nos mostra. Este é um momento muito alegre. Vamos agora louvar ao Senhor. Quando se diz que o dinheiro vale mais que a vida humana, quando se afirma que o homem vale mais que a mulher, quando se diz que uma arma nos garante segurança, quando a mentira e o ódio tomam conta do poder, o verdadeiro evangelho é boa nova de justiça, é vida com liberdade, é preciso resistir. Resistir ao mal e ele fugirá de nós. 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 Quando o direito dos pobres é chamado privilégio, quando uma autoridade quer ser mais que o cidadão, quando queimar a floresta é chamado de progresso, quando quem está no governo se apresenta como Deus, manipulando o evangelho, defendendo preconceitos, não se permite o silêncio, é preciso resistir. Resistir ao mal, ele fugirá de nós. 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 Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.
Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém tá duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém tá duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala:
Olha a tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala. Vai procurar tua irmã pra juntar-te a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-te na luta da vida que o mundo refaz. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala. Bem junto a mim continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória lhes concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio a este mundo conosco lutar. Essa poesia nos fala da promessa do nosso Deus, o Deus da vida, que sempre esteve conosco e estará nas nossas lutas por um mundo melhor, por um mundo mais solidário, por um mundo de esperança, porque esperança vem do Senhor. Queridas irmãs e queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e todas vocês. O tema da nossa meditação de hoje e da liturgia de hoje encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Esse capítulo do livro de Romanos, uma das epístolas do apóstolo Paulo, ele é muito rico e muito denso. Importante lembrar que o capítulo 12 começa com um pedido de Paulo, que é também uma orientação, dizendo e pedindo que ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo orientando e convidando, naquele tempo, e uma palavra que nos alcança, a oferecermos a nossa vida, o nosso viver, como oferta a Deus. Não mais oferecer os sacrifícios que ainda eram feitos naquela época, mas oferecer a própria vida. Não oferecer algo, mas oferecer a própria vida e todo o viver a Deus, enquanto oferta viva, santa e agradável a Deus. E Paulo também faz aquela orientação de não nos amoldarmos às estruturas deste mundo, mas nos transformar pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Assim começa o capítulo
12, um convite à consagração, à entrega da vida nas mãos de Deus para ser um instrumento agradável a Deus, para que vivamos segundo a vontade de Deus. Essa é a oferta que agrada a Deus. E o capítulo termina justamente dizendo que não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Naquele tempo, era muito comum e defendida a justiça com as próprias mãos, a vingança, coisa que ainda acontece em nossos dias. E Paulo ali diz que fazer a vontade de Deus não passa por fazer justiça com as próprias mãos, não passa pela vingança, mas passa por devolver o mal com o bem. E lá Paulo, inclusive, explica e detalha: se seu inimigo tiver fome, dê de comer; se tiver sede, dê de beber. E essa é a forma que Paulo orienta em que se pode fazer a vontade de Deus, não devolvendo o mal com o mal, mas devolvendo o mal com o bem. E entre esses dois versículos, essas duas orientações mais amplas de Paulo, ao longo do capítulo 12 de Romanos, ele faz várias orientações extremamente preciosas, tanto para a vida da igreja, as relações dentro da igreja, quanto para as relações dentro e fora da igreja, a vida cristã em meio à sociedade. E dentre essas várias recomendações preciosas que Paulo dá, está o versículo 12, em que ele diz: sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. São recomendações extremamente preciosas e muito, muito atuais, quando consideramos esse tempo que temos vivido, difícil, de pandemia e de tantas consequências para a vida emocional, para a vida nas famílias, para a vida em nossa sociedade, tanto por conta da Covid quanto por outros problemas tantos que têm acontecido e que foram potencializados. A fome, o desemprego, a violência, são muitas situações que temos vivido, que foi agravado por esse momento de pandemia. Essas palavras de Paulo são extremamente importantes, iluminadoras e atuais para os dias que temos vivido. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vamos meditar um pouco sobre o sentido de sermos alegres na esperança. Primeiro, irmãos e irmãs, precisamos reconhecer em quem está a nossa esperança. E no Salmo 146 isso é colocado com muita beleza. O Salmo 46, nos versículos 5, 3 a 5, diz assim: não coloquem a segurança nos poderosos, num homem que não pode salvar. Exalam o espírito e voltam ao pó, e no mesmo dia perecem seus planos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem coloca a sua esperança em Javé, seu Deus. Nós podemos nos alegrar na esperança, irmãos e irmãs, na medida em que colocamos a nossa esperança em Jesus, na medida em que colocamos a nossa esperança em Deus. Quando colocamos a nossa esperança em Deus, nós podemos sim nos alegrar, mesmo com tantas situações difíceis, mesmo com tantas turbulências e adversidades. Quando colocamos a nossa esperança em Deus, podemos sim nos alegrar. Podemos nos alegrar porque podemos trazer à memória tudo aquilo que Deus fez por seu povo ao longo da história da salvação, como encontramos nos testemunhos bíblicos, como na nossa vida. A nossa esperança passa pela gratidão a Deus por tudo que Ele fez ao longo da história do seu povo e nas nossas vidas. Esperança porque podemos ser gratos a Deus
por ele ter dado o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agradecer a Deus, como diz o hino, por podermos contar tantas bênçãos, incontáveis bênçãos que ele realiza ao longo das nossas vidas. E verás surpreso quanto Deus já fez, como diz o hino. A nossa esperança está fundada na gratidão a Deus por tudo que ele fez, faz e fará por nós. E essa gratidão que nos faz lembrar tudo que Deus fez por nós, nos alimenta também a confiança neste Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus que fez maravilhas, que realizou livramentos e que entrou com sua providência na vida do seu povo e nas nossas vidas, este Deus é fiel e continua e continuará agindo em nossas vidas. Por isso que podemos não desesperar, mas podemos sim colocar a nossa esperança no nosso Deus e assim nos alegrar na esperança, fincada e colocada e focada nesse Deus misericordioso e fiel. Assim podemos, como orienta Paulo em Filipenses 4:4, alegrar-nos no Senhor. Lá diz Paulo, alegrai-vos no Senhor. Sim, alegrai-vos no Senhor, porque nele está a nossa esperança. Paulo também recomenda a sermos pacientes na tribulação. Para atravessar os desertos e tempestades da vida, é preciso paciência, irmãos e irmãs. Confiando no Deus da vida, é preciso reconhecer que os tempos de Deus não são os nossos e que os tempos da vida não são os nossos e que muitas vezes precisamos saber esperar. Não esperar simplesmente passivo e acomodado. Uma espera ativa, uma espera com fé, mas sabendo que as respostas de Deus não são de acordo com o nosso querer e que as realidades da vida não estão sob o nosso controle e que muitas vezes é preciso trabalhar, agir, mas também saber esperar o tempo certo. Como diz um dito popular, não adianta varrer enquanto ainda o vento sopra, porque o vento vai espalhar tudo. Então é preciso cultivar a paciência. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, a primeira coisa que ele diz é: o amor é paciente. Nós precisamos ser pacientes com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, pacientes na vida em comunidade e pacientes ao atravessar os desertos e tempestades da vida. Precisamos lembrar que Deus vai agir e que a sua palavra diz à tempestade: sossegai. E essa palavra também é dita aos nossos corações: sossegai. Deus também que diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. E assim podemos experimentar a paz de Jesus que excede todo entendimento, mesmo no meio das turbulências, das tempestades e dos desertos da vida. E assim seguir pacientes para não nos precipitarmos e pacientes também para não desistirmos dos sonhos, dos projetos que temos e que devemos procurar colocar sempre em sintonia com os propósitos de Deus. E para sermos alegres na esperança e pacientes na tribulação, irmãos e irmãs, precisamos perseverar na oração. É a terceira recomendação deste versículo. Como Sejam perseverantes na oração. Tão instrutiva. A oração é imprescindível para a nossa pastor, caminhada de fé e vida. A palavra de maneira tão Como edificante. Paulo recomenda também em outro lugar: orai sem cessar. Salmos, orai sem cessar. Oração é um elo com Deus. Deus, oferecido por sua graça. Senhor, é nosso meio de comunicação primeiro com o nosso Deus. É um presente que Ele nos dá para podermos nos comunicar com Ele em qualquer lugar ou momento. Basta nos voltarmos de coração sincero para Ele. Quando nós nos dispomos a ofertar,
expressar a nossa gratidão, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos pedidos, das nossas fraquezas, por tanta fidelidade. das nossas intercessões por nós mesmos, pela nossa família, pela igreja, pela sociedade, e também ouvir o que Deus tem a nos dizer. Oração não é só falar, oração também é silenciar para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ouvir a voz do Espírito falando em nós e abrindo os nossos olhos por dentro, para que possamos enxergar a vida sob a luz da palavra de Deus. Oração que é comunitária, como experimentamos toda quinta-feira e aos domingos, de nossa igreja. Momentos muito especiais para a nossa espiritualidade, para a nossa comunhão. Oração que é pessoal, que precisamos cultivar dia após dia. Logo após, que é fonte uma oração e oportunidade de aprofundarmos nossa intimidade com Deus e assim renovarmos as nossas forças, a nossa fé, a nossa alegria na esperança e a nossa paciência na tribulação, para em todo o tempo, nos momentos favoráveis e desfavoráveis, podermos viver e buscar viver segundo a vontade de Deus, ofertando as nossas vidas como sacrifício vivo, como oferta viva a Deus e buscando viver a sua vontade, inclusive não devolvendo o mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem. Que essas palavras que encontramos nas Sagradas Escrituras, irmãos e irmãs, e que meditamos nessa manhã, possam alimentar o nosso coração, possam alimentar a nossa espiritualidade, para que possamos ser alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, e que assim possamos viver como oferta viva, santa e agradável a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã que passamos juntos e juntas. Eu te agradeço porque tivemos a oportunidade de louvar e adorar o teu santo nome. E eu te agradeço também, meu Pai, porque o Senhor está conosco sempre, guiando os nossos passos, cuidando de nós e suprindo todas as nossas necessidades. Em especial, neste momento, eu te agradeço pelas ofertas que foram levantadas nesta manhã. Será de muita valia para pagar as contas da igreja e também para que a igreja continue realizando as suas obras. Abençoa essas ofertas e abençoa também as pessoas que estão à frente da tesouraria. Dá a elas sabedoria, paciência e orienta, Senhor, para que elas possam fazer uma boa administração desses recursos. Eu te agradeço, Senhor, por todas as manifestações de fé, por todos os dons, por todos os cânticos
por tudo que foi colocado em prol do teu serviço. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do amigo. Jó, capítulo 16, versículos 20 e 21. Todos nós sabemos que a intercessão deve ser uma prática constante na vida do cristão. Devemos sempre interceder por nossos familiares, nossos amigos, irmãos de fé e até mesmo por aquelas pessoas com quem não possuímos alguma afinidade. As orações que fazemos por outras pessoas afetam de maneira significativa nossos próprios corações, pois através deste ato conseguimos desenvolver o caminho da empatia, nos colocando no lugar do próximo, e isto nada mais é do que praticar o mandamento primordial do nosso Pai. Ao orarmos assim, estamos desenvolvendo o sentimento de amor por aquele que intercedemos, esquecendo dos nossos próprios interesses e das nossas necessidades. Vamos ouvir nossas orações de intercessão e também fazermos as nossas próprias intercessões pessoais. A irmã Gedília fará a oração pelas pessoas carentes e subjugadas, pelos idosos, pelas crianças também que sofrem maltratos e abandono. A irmã Maria José intercederá pela continuidade da queda de novas internações, de novas mortes causadas pela Covid, e que a variante Delta não cause tantos danos como vem ocorrendo em outros países. O irmão Caio orará pela intensificação da vacinação, incluindo os mais jovens. A irmã Maria Helena pedirá pela AEP e por seus projetos. Ó Deus de bondade e misericórdia, que nos tens ensinado que os teus mandamentos celestiais só podem ser observados mediante o amor para contigo e para com o nosso próximo. Concede-me o Espírito da graça e paz para que, devotados a Ti de todo o coração, sejamos unidos uns com os outros pelo vínculo do amor cristão e fraternal. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por esse momento de intercessão tão especial, de comunhão uns com os outros. Por tudo isso, suplicamos a Tua bênção sobre as crianças e idosos. Crianças que vêm ao mundo sem um planejamento adequado e sólido para o seu desenvolvimento, pois às vezes nascem quando suas mães ainda são solteiras e o pior é que depois que elas ganhavam o bebê, continuavam sem o apoio do pai da criança, dos familiares e também nasciam no meio de uma sociedade onde os valores morais e éticos acabavam prevalecendo, surgindo assim um processo de discriminação e preconceito contra essas mulheres, a ponto de milhões de crianças serem abandonadas nas ruas e idosos levados para os asilos sem o aconchego familiar. Infelizmente e com tristeza, vemos ainda nesse século XXI as crianças e idosos sofrerem com a herança desse passado, pois hoje ainda vemos crianças que ficam na rua sem escola, vendendo balas, doces e outros produtos para ajudar na renda familiar. E os idosos sendo levados aos asilos ou casas de idosos para viver isolados e sofrendo a dor da saudade. Quanto ao governo, leis e estatutos foram criados, porém longe está de ser solucionado o problema de abandono de crianças e de isolamento dos idosos. Diante do exposto, o que fazer? Acha ser preciso união, fé, coragem entre os cristãos, a ponto de convencermos-nos e fazermos uma avaliação séria e plenamente humana
com carinho, amor, respeito, para que essas classes sintam-se respeitadas, amparadas e amadas de verdade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos perdoe e nos ajude a refletir e a executar algum plano. Tempo em que rogamos, edifica-nos mais e mais, ó Senhor, na fé, no amor, em unidade e santidade, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ó Senhor, Senhor de misericórdia, Pai de bondade, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Nesse momento, Pai, em que estamos a interceder, eu quero nesse momento, Senhor, interceder pelo nosso país, para que tu continues tendo misericórdia das pessoas, misericórdia dos teus servos, misericórdia dos teus filhos, misericórdia dos médicos e enfermeiros, Senhor, que estão lutando para diminuir a quantidade de pessoas que estão dando entrada nos hospitais. Que continue, Senhor, diminuindo e que também venha diminuir as mortes pela Covid. Tu sabes, meu Senhor, que é difícil nós termos um ente querido internado sabendo que ele está precisando de oxigênio, precisando recuperar-se e muitas vezes não volta. Mas tu és o dono deste mundo, Pai. Tu és o dono de todas as nações e tu sabes cuidar de cada uma delas. Cuida do nosso país, Senhor. Não deixes que essa variante que está aí, a Delta, venha fazer estragos terríveis como tem feito em outros países. Que ela seja, que com a tua mão protetora tu possas fazer com que ela seja amenizada e não produza muitos danos nas pessoas, que não consiga chegar até nós, chegar até os teus servos, e que a vacinação, Senhor, possa continuar para que seja menos perigosa essa doença, Pai. Sabemos que é uma doença muito perigosa, mas tu és o dono do mundo, tu és o dono de tudo, e tu podes, com a tua mão, colocar um basta sobre tudo isso, Senhor. É por isso que te pedimos, Pai, tens misericórdia de cada um de nós, tens misericórdia dos teus servos e servas, e nos ajuda, Pai, a fazer o diferencial por onde quer que nós andemos. E que continuemos, Pai, mesmo vacinados, aqueles que já foram vacinados, continuem sendo precavidos, tendo todo o distanciamento social e usando todas as proteções que nos foram utilizadas, que já foram utilizadas e continuam sendo, com máscara, álcool gel e tudo mais, Pai. Tu sabes, meu Deus, que nós precisamos de Ti. E eu te agradeço pelo Teu apoio sobre as vidas dessas pessoas, pelo Teu conforto e o Teu carinho, pela Tua graça, Senhor. Nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Criador de tudo e de todos, venho pedir pela cura do mundo dessa virose mortal, que mais e mais pessoas se conscientizem da importância da vacinação, que mais vacinas fiquem disponíveis para toda a população, que todos os jovens sejam vacinados e que sejam menos negligentes com a situação do mundo, para que logo voltemos à normalidade, às nossas vidas, sem medo de sorrir, beijar, abraçar. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, nosso Deus de misericórdia, nós te adoramos, te bendizemos, te rendemos graças,
Somente Tu és o nosso Deus bondoso e compassivo. Que o Seu nome seja para sempre louvado. Senhor, nós lhe pedimos pelos trabalhos da EP. Pedimos que o Senhor abençoe os projetos deste segmento da nossa congregação e que oriente e capacite as pessoas que estão à frente deste trabalho. Que clareie as ideias e direcione os passos para cada etapa de tudo que está sendo planejado. Agradecemos por toda a ajuda que a EP tem recebido. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Estamos mais uma vez chegando ao final de uma manhã bastante agradável na companhia virtual de todos vocês. Louvamos e agradecemos mais uma vez ao Criador por nos permitir tamanha bênção. Agradecemos a todos que nos ajudaram na confecção da liturgia e também a todos que estiveram aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e proteja durante a semana que se inicia. Teremos agora o envio, a bênção e logo após o pós-lúdio. Vão em paz e permaneçam em paz. Sirvam ao Senhor com alegria e ao próximo com amor, e que através de suas vidas a verdade e a misericórdia se encontrem, a justiça e a paz se beijem.
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória.